Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre a semente de chia. Você já ouviu falar dessa semente? Quem vai tirar todas as nossas dúvidas é a doutora Silvana Braga. Ela é nutróloga, já está nos nossos estúdios e você não saia daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá para você que acompanha a programação da Rede Internacional de Televisão de qualquer parte do mundo. O Consulta ao Doutor hoje vai falar sobre a semente de chia. Se você tem dúvidas, então, já sabe, não perca essa oportunidade de tirar a sua dúvida aqui ao vivo com a gente no ar. 0 operadora 11 3337 5886, pelo Twitter, @consultadoutor, ou por e-mail, consulta@ritv.com.br. Hoje eu recebo a doutora Silvana Braga. Ela é nutróloga e vai tirar todas as nossas dúvidas, nos explicar aqui o que é a semente de chia. Doutora, é um prazer te receber aqui de novo. Muito obrigada. É um prazer todo meu. Vamos começar então, doutora. O que é a chia? Veja bem, chia é uma semente que vem do México, da região dos Andes, e foi muito utilizada pelos índios, né, pelas civilizações, porque ela é uma semente rica em fibras e atualmente nós descobrimos que é rica em ômega 3, que é um anti-inflamatório natural. Tá, então é importante que as pessoas consumam. Isso é uma novidade, porque eu não tinha ouvido falar ainda dessa semente. Eu tinha ouvido falar de linhaça, enfim, mas de semente de chia não. É uma semente relativamente nova aqui no Brasil, porque ela é uma semente semelhante à linhaça, rica em fibras, só que ela tem alto potencial antioxidante e anti-inflamatório, porque é rica em ômega 3. Então, o que ela diferencia das outras sementes, das outras fibras, é que ela é rica em ômega 3 e também em vitaminas, vitamina B, vitamina A, vitamina C, D e E. Da onde veio essa semente? Essa semente veio do México, da região dos Andes, foi consumida pelos incas e ela é utilizada como chás, foi utilizada para tratamento de doenças inflamatórias naquela região, naquela época, né? E hoje em dia ela pode ser utilizada em qualquer idade e também praticamente em todas as refeições do dia. Doutora, como é que é esse processo, então, da descoberta, então, de algo, de uma semente, que é algo natural, então, e da comprovação disso por estudos? Tem estudos já que mostram os resultados da semente de chia? Com certeza. Então, foi feita uma análise em laboratório de todas as propriedades desta semente. O que se observou mais é a alta concentração de ômega 3, que é um anti-inflamatório natural, que é utilizado para todas as doenças inflamatórias, doenças cardíacas, doenças intestinais, diabetes, doenças reumáticas também. Então, observou-se que, ao utilizar essa semente, quer em forma de grão ou de farinha, os pacientes se beneficiavam com a melhora da atividade inflamatória dessas doenças. Tá, então funciona para a recuperação das doenças que já existem, as pré-existentes. Exatamente. É isso? Hoje é considerado um alimento funcional. A chia é um alimento funcional. O que é? É um alimento funcional? Ele tem um componente biologicamente ativo dentro da sua composição. Uma substância que pode tratar doenças em quantidade suficiente. Então, se ela tem uma quantidade razoável daquele componente, exemplo, ômega 3, ela é um alimento natural, alimento funcional. Tá. Agora, quem é que opta por usar a semente de chia? A gente, então, a doutora aqui colocou em alta o ômega 3, que é um dos componentes, então, da semente de chia. E quem já faz uma suplementação, por exemplo, de ômega 3? Olha, veja bem. Quais são os benefícios? Como é que a gente coloca isso na balança? O que nós sugerimos sempre? Sempre o alimento é mais importante na suplementação, não há dúvida, né? Primeiro que ela está se beneficiando dos outros componentes nutricionais, das vitaminas, tipo A, B, C e E, das fibras e do ômega 3. Caso ela queira, além disso, suplementar com ômega 3, com certeza essa quantidade de ômega 3 será menor, né? Porque ela já está se alimentando com ômega 3 natural, não feito em laboratório. Então, a sua visão como nutróloga que é muito mais importante a pessoa preferir o alimento ao suplemento. Exatamente. Eu sempre digo, faça do seu alimento o seu remédio. Aprenda com os seus alimentos, tira o melhor do seu alimento e, se houver necessidade, você suplementa. Tá. Sempre com acompanhamento médico, né, doutora? Com certeza.
que a gente vê tantas novidades. Então a gente ouve falar do óleo de coco, agora, antes da linhaça, muito a gente ouvia falar até hoje, né? Tem sua importância. Agora a semente de chia, são tantas as novidades, que aí a gente vai consumir o quê? O óleo de coco, a semente de chia, a linhaça, o que a gente vai consumir? O que a gente vai colocar na nossa dieta? Quem vai falar o que é melhor pra gente? É um médico. Com certeza, porque na realidade cada alimento tem uma indicação. Semente de chia para as pessoas que têm necessidade de reposição de fibras, problemas intestinais e também uma doença inflamatória, Por tipo exemplo? uma arteriosclerose, ela tem um diabetes, ela tem uma artrite, ela tem uma inflamação no pâncreas, uma inflamação no fígado, né? Ela tem já uma doença associada que vai se beneficiar com o ômega 3. Sabemos também que pessoas que têm depressão, sabemos que o ômega 3 é excelente antidepressivo, também auxilia os problemas de humor, de transtorno de humor, né? E problemas de retenção de intestinal, quer dizer, dificuldade do ritmo intestinal, também são beneficiados pela chia. Tá, tem mais perguntas aí para você então, doutora. Agora a gente vai atender a Sueli, que fala com a gente ao vivo de Goiânia. Olá, Sueli, boa tarde para você. Boa tarde, Denise. Seja muito bem-vinda, fica à vontade, viu? Obrigada. Eu gostaria de perguntar sobre a semente de chia, se ela realmente é bom para emagrecer. Porque meu filho me indicou, disse que era bom, aí a gente comprou, só que eu usei uns 2 dias só e desisti. Tá certo, Sueli. Obrigada pela sua pergunta, pela participação ao vivo de Goiânia. Doutora, tudo que chama a atenção primeiro das pessoas, né? Então a semente de chia pode fazer bem para outras doenças, enfim, para outros problemas, mas quando a gente fala de perder peso, é o que mais chama a atenção, né? Exatamente. Olha, ela é excelente no emagrecimento porque, como toda fibra, ela diminui a absorção das gorduras. Se ela for utilizada principalmente nas principais refeições, quer na salada, quer no alimento principal, no arroz ou no feijão, ela diminui a absorção da gordura. Isso é um item. O outro item é que ela é rica em ômega 3. E nós sabemos que todo aumento de peso, ou sobrepeso ou obesidade, é uma certa inflamação. E ela age como anti-inflamatória também. Então ela associa os dois fatores, quer pela fibra, quer pelo ômega 3. Agora, a Sueli contou pra gente que usou 2 dias, consumiu a semente de chia durante 2 dias e desistiu. Quanto tempo a gente precisa ir fazendo tudo direitinho para conseguir observar um resultado? Bom, olha, veja bem, a semente de chia ela tem que ser associada a uma dieta hipocalórica, hipolipídica, sem gordura e com pouco açúcar. Claro que não é só a semente de chia associada a qualquer tipo de alimentação. Então tem que ter uma alimentação baixa quantidade de gordura, baixa quantidade de carboidratos, né? Açúcares, doces e massas, aumento de proteínas, frutas, verduras, legumes, e ela pode associar a chia durante a principal refeição. Tempo, 3 meses, em torno de 3 meses. Porque é um tratamento longo e natural, né? Ela vai aprender a comer, vai reaprender a comer e associar um alimento funcional nesse tratamento. Tá. Agora, já que a gente entrou no assunto obesidade, então, sobrepeso, a gente sabe que os médicos eles divergem um pouco se é preciso um moderador de apetite ou não, se é preciso tomar algum medicamento ou não. Agora, o médico tem que saber disso. Então a pessoa fala assim, olha, eu prefiro tentar uma coisa natural primeiro, porque a gente sabe o problema que é quando a pessoa toma um remédio e depois você precisa desse desmame, e aí a pessoa pode engordar tudo de novo ou não conseguir mais manter aquele peso depois da retirada desse medicamento. Agora, quando a gente está falando de obesidade, da doença obesidade, o médico tem que estar ciente dessa tentativa natural? Com certeza, são opções. Hoje em dia nós não temos mais o recurso dos inibidores de apetite, foram proibidos pela Anvisa, nós só temos substâncias que aumentam a saciedade. Então nós temos que trabalhar com os alimentos naturais, com os fitoterápicos, com as medicações que nós temos completamente naturais e com a reeducação alimentar. Um obeso, claro que ele vai demorar mais tempo para que ele aprenda a comer. Não é só aprender a comer. Um obeso ele tem um metabolismo alterado. Ele não come porque
quer, ele come porque ele precisa, o corpo dele pede. É uma doença. Então ele tem que ter muito carinho, entender o metabolismo dele, se é a tireoide, se é a suprarrenal, se são as gônadas, os hormônios masculinos ou femininos, e também estudar o cérebro. Hoje nós trabalhamos os neurotransmissores cerebrais, estudamos tudo que há no cérebro. Se tem adrenalina, se tem serotonina, se ele é ansioso, se ele é deprimido. Essa parte cerebral é fundamental para equilibrar o humor dele, para que ele não desencadeie aquela compulsão alimentar pela ansiedade. Então é um estudo completo, você tem que ter paciência. Claro, não é só reduzir a comida, fazer uma orientação alimentar, vai ser um insucesso. Ele vai ter que entrar com algum tipo de medicamento, não há dúvida, um apoio psicológico muitas vezes, e se ele quiser fazer uma atividade física, ok, seria interessante. Mas a maioria das vezes eles não querem fazer atividade física. Não se sente estimulado nesse Exatamente. primeiro... E não tem nem performance, início, nem né? capacidade respiratória, né? Tá. Então, é possível fazer uma reeducação alimentar, utilizar essa parte que a gente tem natural, então, para conseguir um bom resultado. Agora, a semente de chia age também nessa parte da ansiedade, porque o maior problema que eu consigo enxergar na obesidade é a ansiedade, né? Uhum. Então você fica ansioso até quando você tem a ideia, então você fala, agora eu vou emagrecer. Você fica ansioso. Com certeza, porque às vezes é um desafio muito grande, né? A semente de chia pode ajudar um pouco com o ômega 3 no problema da depressão, um pouquinho da ansiedade, mas ela sozinha não resolve. Ele vai precisar de outros artifícios, outras substâncias naturais que equilibrem o cérebro dele, equilibrem o humor, a ansiedade, para que ele baixe aquela compulsão alimentar, ele fique mais tranquilo e tenha uma saciedade maior. É um trabalho multidisciplinar, então. Com certeza. Agora, recomendação da semente de chia, então alguém que já tem o hábito de consumir essa semente, todos da casa podem fazer uso disso? Com certeza, pode ser de crianças a idosos. Sugestão, que seja em torno de 1 colher de chá ou de sopa por dia, não precisa ser uma grande quantidade. E sempre aumentar um pouquinho o volume de ingesta de água, né? Porque a fibra necessita de mais água, né? Então nós sugerimos isso, que ela aumente a quantidade de água, 2 litros por dia, e 1 colher de chá ou de sopa por dia seria ideal. Ou na salada, ou no iogurte, ou numa vitamina, ou em cima de uma fruta, né? Ou até no próprio prato principal, né? Ou na sopa. Tem que ter moderação até para consumir esse alimento que vai trazer tantos benefícios. Exatamente. É um alimento calórico? É um alimento calórico. Exatamente, toda a fibra é calórica, aveia, linhaça, chia, amaranto, todos são calóricos, então não adianta comer 1 quilo por dia, é um pouquinho cada dia. Essa colher é uma colher de chá? De chá ou de sopa. Tá. Essa colher, então, de semente de chia, ela não pode ser algo a mais no seu cardápio. Exatamente, ela tem que ser equilibrada. Tem que equilibrar e retirar calorias aí do que você come. Exatamente. Fazer essa nutrição balanceada, senão você, ao invés de emagrecer, vai engordar. Com certeza. A gente conta a fibra como um pouco de carboidrato. Ele entra na contagem do carboidrato do dia, porque ela não é nem gordura e nem proteína. E aumentar a ingesta de água, senão não vai resolver? Não vai resolver. Ela vai ter mais benefício se aumentar a ingesta de água, porque a fibra também puxa a água, vai melhorar o funcionamento intestinal, né? E vai impedir que também que ela se impacte no intestino, né? Então faz com que esse intestino funcione melhor. Vamos atender mais uma ligação, doutora, que quer falar com a gente agora. É a Janete de Interlagos, aqui em São Paulo. Olá, Janete. Boa tarde para você. Boa tarde. Seja bem-vinda, viu? Fica à vontade. Muito obrigada. Eu gostaria de perguntar para a nutróloga a respeito do chia, se a pessoa já toma o ômega 3, né? E ela passa a tomar o chia, ela tem que parar de tomar o ômega 3, porque o chia já tem bastante, vamos dizer, o ômega 3. E outra pergunta, eu queria saber também se o ômega 3 faz mal, se a pessoa tiver alguma doença ou não, é contraindicado, vamos dizer, não é contraindicado. Qualquer um pode tomar ômega 3. Tá certo, Janete. Obrigada pela sua participação, falando ao vivo com a gente aqui de São Paulo. Doutora, então, a primeira pergunta dela é se alguém que já faz uso, então, do ômega 3 vai comer a semente de chia, tem que parar? Olha, minha sugestão, se ela toma ômega 3, ela pode alternar. O dia que come chia, não toma ômega 3 e vice-versa. Então ela pode tomar 3 vezes por semana ômega 3, depende da quantidade também, se é 500 gramas, 1 grama ou 2 gramas, né? Se for uma dose pequena, não há problema. Mas se ela toma 2 gramas de ômega 3, ela faça alternado no chia
ou ômega 3, a partir de 2 gramas. Em relação a outra pergunta... Se o ômega 3 é contraindicado para alguém? Não é contraindicado. Na realidade, o que é importante no uso do ômega 3 é que tem que haver um equilíbrio, as pessoas esquecem, entre ômega 3 e ômega 6. Ômega 6, em geral, é fruto das gorduras ruins, né? Mas não se pode tomar só ômega 3. Depois de algum tempo você tem que tomar ômega 3 e até ômega 9. Por isso a necessidade do nutrólogo, porque em geral você tem uma proporção entre ômega 3 e ômega 6. 2 para 1, 2 ômega 3 aproximadamente para 1 de ômega 6. Agora o leigo não vai saber isso. Com certeza, depois de algum tempo você tem que fazer reposição dos outros ômegas. Tá, então o leigo não vai saber. O ideal é fazer acompanhamento com o nutrólogo. Lembrando que o nutrólogo é um médico. Exatamente. Né? O nutricionista não é médico, é ele que faz o cardápio, o nutricionista, exatamente, né? O nutrólogo é o médico, então, da nutrição. Agora, a gente falou da saciedade. Quem está mais saciado é menos ansioso? Ou a ansiedade, nada tem a ver nessa parte alimentar com a saciedade? Não, na realidade, assim, veja bem, a saciedade depende de vários fatores, né? Primeiro, depende da rapidez com que você come. Pessoas que comem muito rápido, essa substância não vai ao cérebro para dizer assim, ok, estou saciado. Primeira etapa. 2, tamanho do volume de estômago que libera substâncias que estimulam o cérebro a dizer que estão saciados. Os obesos têm um estômago maior, né? 3. Terceira etapa, pessoas que comem com mais fibras. Então, as fibras dão mais saciedade. Exemplo, que come grãos, feijão, come arroz, que retém mais líquido. E alimentos, no caso, alimentos cereais integrais, que são mais difíceis de quebrar no estômago, eles ficam mais tempo no estômago. Então, eles têm mais saciedade. Isso é uma forma de queimar a gordura, a caloria, o alimento dentro do estômago. Ok. Pessoas muito ansiosas, não é que elas tenham menos ou mais saciedade, elas têm uma compulsão alimentar maior. Nem tá com fome. Muitas vezes elas estão sem fome, estão comendo. Então não tem ligação com a saciedade. Então elas estão comendo toda hora, independente de estarem saciados ou não. Então, saciedade é fruto do resultado de metabolismo e ansiedade é fruto dos neurotransmissores cerebrais e do humor daquela pessoa. Agora, esses alimentos que a gente está falando aqui, como, por exemplo, a semente de chia, fazem com que a pessoa se sinta mais saciada. Com certeza, porque uma fibra vai ficar mais tempo no estômago, retém líquido, aumenta o bolo alimentar e fica mais tempo no estômago, quebrando aquele alimento. Ela fica mais tempo com uma sensação de não fome, que a gente quer dizer, né? Vamos atender mais uma ligação, depois eu quero saber em quanto tempo a gente tem que fazer a refeição. Falou que a gente não pode comer rápido. Quem quer falar com a gente agora ao vivo por telefone é a Célia de Maceió. Olá, Célia, boa tarde para você. Boa tarde. Seja muito bem-vinda, fica à vontade. Alô, Célia, pode fazer a sua pergunta. Oi, é porque eu sou um chamate e quanto mais eu como, eu emagreço. Eu queria saber por quê. Quanto mais a senhora come, mais a senhora emagrece, é isso? É, quanto mais eu tomo um chamate, mais eu engordo. Tá certo. Obrigada, Célia, pela sua participação ao vivo de Maceió, doutora. Isso é verdade. O chamate é rico em cafeína, que acelera o metabolismo. Então, o chamate, ele é um acelerador de metabolismo. O que é importante lembrar? Tem pessoas que tomam 1 litro, até 1,5 litro de chamate. E o que acontece? A cafeína em excesso pode ter um efeito adverso. Ter muita ansiedade, não no caso dela, e a pessoa começar a comer. Então, sugestão, 2 xícaras de chamate por dia, no máximo, a sugestão que nós damos. Não com 1 litro, né? No sul se toma muito chamate, né? Sugestão nossa para a saúde, que tome em torno de 2 xícaras por dia. Tá, então a Célia relatou aí que ela consome o chamate e emagrece, nem para todo mundo não vai funcionar desse jeito, né? Não é verdade. Tem pessoas que tomam chamate em excesso e engordam. Tá, então procurar sempre orientação médica, nada em exagero, né? Doutora, a gente vai para o intervalo, no próximo bloco eu quero saber então do tempo da refeição e essa questão do tamanho do estômago, porque se o obeso tem um estômago de tamanho maior, esse estômago ele volta ao tamanho normal. Daqui a pouquinho, então, a doutora Silvana Braga, que é nutróloga, explica tudo isso para nós. Se você tem dúvidas sobre semente de chia, aproveita esse tempo, liga para cá, 0 operadora 11 3337 5886. A gente volta já já, não saia daí.
Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor de hoje. Fala sobre a semente de chia. Quem está tirando todas as nossas dúvidas é a nutróloga, a doutora Silvana Braga. Ela já explicou aqui como é que a semente de chia funciona, mas tem muitas dúvidas por ser um produto relativamente novo. Então a gente tem muitas dúvidas. Mas, já que a gente entrou no assunto obesidade, aliás, se você tem alguma dúvida, já sabe, né? 0 operadora 11 3337 5886. Ligue para cá, faça sua pergunta ao vivo aqui para a doutora Silvana Braga. Já que a gente falou da obesidade, tempo de refeição. Então, quem come muito rápido acaba comendo mais do que precisa? Não, na realidade, o ideal do tempo de uma refeição é em torno de 20 minutos. Tem que demorar 20 Quem come minutos? em 20 minutos, eu me pergunto. Em geral, as pessoas comem em 5, 10 minutos, verdade. né? Na verdade, você tem que comer bem devagarzinho, primeiro a salada, mastigar bem, para que aquele alimento seja mais bem absorvido. Porque quem come muito rápido, além de não ter uma saciedade rápida, né? Ele tem uma absorção alterada dos alimentos, porque ele quebra muito rápido, muito rápido, muito rápido. Em 20 E a digestão minutos, alterada, então, né? Em 20 minutos, o que vai acontecer com o nosso organismo nessa refeição aí? Veja bem, dependendo do que ela comer, se ela comer legumes, verduras e as carnes, a proteína consegue ser degradada e absorvida em termos de aminoácidos, que são os necessários para os alimentos construtores. E vão para o intestino para que faça o funcionamento ideal desse intestino, né? Então, na realidade, em 20 minutos existe uma degradação, as enzimas pancreáticas, enzimas do estômago, né? Vão quebrando esse alimento, ele vai saindo do estômago, vai para o intestino de uma forma natural e com uma absorção melhor. Tá, então é importante 20 minutos. É questão de costume, né, doutora? Claro, às vezes a gente conta no relógio 20 minutos, não levanta da mesa. Não, tem que ficar comendo esse tempo. Devagarzinho. E não o bastante para os 20 minutos, é o pouco mesmo. Exatamente. Né? Aprender a comer mais devagar, sem ansiedade. Tá, porque a gente é ansioso até para fazer a refeição, né, doutora? Claro. Caramba, olha só. Tamanho do estômago. Olha, veja bem, claro que o estômago é como se fosse um músculo, né? Então, na realidade, pessoas mais obesas têm um estômago muito maior, porque aquele estômago vai acomodando um volume maior de alimento, né? Ao longo dos anos, ele vai aumentando o estômago para caber aquele volume imenso que o obeso faz em cada refeição, né? Então, o que acontece? Na medida que você vai reduzindo de uma forma bem lenta, senão ele não aguenta, ele tem muita fome, esse alimento, não é que o estômago vai diminuindo, ele vai se acomodando ao tamanho que ele tinha, né? Ele vai voltando àquele tamanho de uma forma gradual e tendo mais saciedade, porque o estômago é menor. Tá, então, não é que ele vai reduzir, ele já era menor. Claro, Você que aumentou ele. Exatamente. Ele vai trabalhar no volume que ele estava acostumado. Tá. Então, trabalhando no volume normal do estômago, fica mais fácil para conseguir emagrecer. Então, o obeso, ele de fato enche esse estômago mais do que uma pessoa normal? Não há dúvida. Além de encher o estômago, ele também põe líquido, que faz um volume alimentar muito grande, ele tem uma digestão lenta, né? Então, o que nós temos que fazer? Reduzir esse volume gradualmente, reduzir o líquido nas refeições, ele comer mais vezes, porque o estômago ele vai sentir necessidade de se alimentar mais vezes ao dia, né? Então, é um trabalho gradual. Vou perguntar mais daqui a pouquinho sobre líquido nas refeições. Agora eu vou atender a Maria Luísa, que fala com a gente de Fortaleza, Ceará. Olá, Maria Luísa, boa tarde para você. Boa tarde. Seja muito bem-vinda, fica à vontade. Pode fazer sua pergunta para a doutora. Eu gostaria de saber da doutora como é que ele consegue essa semente, que eu não conheço, é uma coisa nova, né? Que eu tenho 65 anos e estou com muita gordura, estou com 86 quilos. Eu enfrento uma coisa, enfrento outra. Aí eu gosto de saber como eu adquirir essa semente para me cuidar nas refeições, a quantidade. Eu queria onde comprar, né? Como é que ainda adquire. Tá certo. Obrigada, então, pela sua pergunta, Maria Luísa de Fortaleza, Ceará. Essa também é a pergunta da Dalzígia de Arujá, São Paulo. Onde encontrar? É muito difícil, em geral, doutora? e nas lojas de produtos naturais, alguns supermercados já estão adquirindo, né? A semente de chia, próximo onde tem a semente de linhaça, né? Eu acho que dentro em poucos meses nós vamos ter uma oferta grande da semente de chia. Agora, tem ela em semente e tem já a farinha. Já tem o pó. Você pode, que ela é triturada, é a semente triturada. Você pode fazer opção, ou pela semente ou pela... Tanto faz. Tanto faz.
Tem alguma certificação? Tem que haver alguma certificação? Tem que haver certificação do Ministério da Saúde. Claro que não é um remédio, mas tem que ter uma avaliação, um certificado de idoneidade, de qualidade do produto, né? Observar o rótulo, então. Claro. Quantidade, uma xícara de chá. Uma colher de sopa. Uma colher de sopa ou de chá. Até 2 colheres de sopa ao dia é possível. Tá. Até 2 no máximo. Ideal, né? É? Então tá. Tem mais pergunta aqui. Diminui o colesterol a semente de chia? Com certeza, porque ela diminui a absorção de gorduras, né? Claro, você vai fazer uma dieta com baixo teor de gordura, você vai evitar gorduras animais, vai evitar as frituras, as gorduras hidrogenadas, né? Salgadinhos, os pastéis, as frituras em geral, e você vai se alimentar com a chia durante a refeição, na sua comida natural, o arrozinho, feijãozinho, salada, legume, verdura, com pouca gordura, ela vai diminuir esse colesterol, auxiliar no tratamento. Pessoas que têm colesterol muito elevado, elas têm que tomar seu medicamento para o colesterol, para a redução do colesterol, e também podem comer a chia, que auxilia a ela tomar menos medicamento para o colesterol. Pessoas que têm colesterol levemente aumentado podem até não necessitar de medicamentos se eles fizerem uma dieta com baixa gordura e a chia associada. Quem vai dizer se o remédio vai ser abandonado ou não é o médico, né? Com certeza. Então, a próxima avaliação que você fizer, a doutora já falou aqui que isso demora um pouco. Ela recomendou que a semente seja usada durante 3 meses para ter algum resultado. Então, continua usando aí que uma hora o seu exame aparece melhor e quem sabe você não precisa tomar remédio, né? Exatamente. Porque muitas pessoas se sentem incomodadas, né? Por tomar medicamento todo dia. Líquido na refeição, doutora. Totalmente contra? Não sou contra porque eu já fui vencida. Porque a maioria das pessoas tem necessidade de tomar um pouco de líquido na refeição. O ideal é que não tome líquido na refeição pelo seguinte motivo, para não aumentar o volume alimentar e fazer uma digestão melhor. Mas já que essas pessoas não conseguem, sugestão, no máximo 1 copo de água durante a refeição, não 1 litro. Então, 1 copo de água ou de suco, o que for, no máximo 1 copo. Se aquela pessoa conseguiu não tomar água durante a refeição, que espere em torno de 30 minutos até 1 hora para tomar sua água, porque aí o bolo alimentar já se desfez do estômago, então ela pode tomar a sua água com mais facilidade e não aumentar o bolo alimentar. Quem tem problemas de digestão, então vai ser beneficiado não consumindo líquido durante a refeição, é isso? Com certeza. Então tem que esperar depois da refeição meia hora, 1 hora para consumir isso? Exatamente. Às vezes a pessoa fica, que a gente fala, conversando com a comida, né? Esse é o pulo do gato, pode ser aí, é isso? Se ela não aguentar, no máximo 1 copo. No máximo 100 ml. Até 200 ml de água. Refrigerante nem pensar. Nem pensar. Totalmente na contramão dessa vida saudável. Exatamente. É isso? Tá certo. Tem mais ligação, então. Vamos atender a ligação agora de Santa Catarina. Quem quer falar com a gente é a Solange. Olá, Solange. Boa tarde para você. Boa tarde. Seja bem-vinda, fica à vontade. Obrigada. Pode fazer sua pergunta. Eu gostaria de saber se o preço dessa chia é muito cara. Eu tenho intestino preso, gostaria de emagrecer. Tá certo, você quer saber se é um produto caro, né? Vamos ver se a doutora aqui consegue explicar pra gente. Obrigada, Solange, pela sua participação. Doutora. Ainda é uma semente relativamente nova, não é um alimento barato. Mas como ela vai se alimentar com 1 colher de chá ao dia... Também não é muito. Não vai onerar muito no orçamento familiar, né? Uma de chá é pouquinho, então realmente não vai pesar no seu orçamento. Doutora, a senhora disse que a semente de chia também tem uma ação antioxidante. Claro. Por que a gente tem que querer alimentos antioxidantes? O que eles vão fazer no nosso corpo que vai nos beneficiar? Olha, veja bem, nós somos bombardeados com radicais livres o dia inteiro. Então a poluição, os agrotóxicos, a fumaça de cigarro, fumaça dos carros, e esses radicais livres bombardeiam nossas células, eles penetram, praticamente bombardeiam os núcleos e pode alterar o DNA e envelhecer as células e causar as doenças degenerativas, causar doenças como câncer, né? Doenças inflamatórias como doenças artrite, diabetes. Então a sugestão é como retirar esses radicais livres? Com substâncias antioxidantes, alimentos antioxidantes, que são frutas,
verduras, folhas verdes escuras, no caso a semente de chia que nós estamos comentando aqui, porque é ômega 3, é um antioxidante. E os cereais integrais também são excelentes antioxidantes. Arroz integral, macarrão integral, os grãos também são antioxidantes, né? Feijão, ervilha, grão de bico, mas principalmente as frutas, os legumes e as folhas verdes. Tá certo. Tem muita gente que quando pensa em fazer uma dieta, então pensa em desintoxicar, né? Então tem até a dieta da desintoxicação, enfim. A semente de chia também ajuda nessa desintoxicação? Olha, na realidade a desintoxicação seria outra coisa. A semente de chia é uma fibra que retém líquido e é ômega 3. A desintoxicação é uma retirada de todas as substâncias industrializadas, alguns laticínios, muitas vezes nós retiramos a carne vermelha por um período, é uma limpeza do organismo. A chia pode até ajudar, mas ela não é uma substância detoxicante, né? Ela pode auxiliar porque ela retém líquido e ajuda a eliminar alguma toxina. Mas é uma dieta, a detox, que a gente tira tudo que é substância industrializada, produtos prontos, a gente só usa produtos orgânicos sem agrotóxicos. Você acha interessante fazê-la? É interessante quanto a pessoa conseguir. Em geral, nós sugerimos uns 2, 3 dias, uma semana, porque é uma dieta bastante restritiva, que tem muita folha, muita verdura, legumes. Muitas vezes nós acrescentamos a carne branca orgânica, peixes só brancos, né? Muito suco e frutas vermelhas, frutas de cor vermelha, tipo ameixa, melancia, uva vermelha, que são ricos em resveratrol, que são excelentes antioxidantes. Então, uma dieta que não é tão fácil de ser feita, né? É uma dieta que a gente sugere que faça 2, 3 dias, até uma semana. Ela pode incluir a chia, que é muito interessante. Agora, nessa dieta, a pessoa que está com o intuito de perder peso, pode ser um pontapé. Com certeza, excelente. E de manter a saúde em dia também. Às vezes a pessoa não quer emagrecer, mas quer se desintoxicar mesmo. Exatamente, excelente. Tira inclusive o pão, o arroz, a batata e o macarrão. Tá certo, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso então. Agora eu vou atender o Carlos, que quer falar com a gente de Sorocaba, interior de São Paulo. Olá, Carlos, boa tarde para você. Alô, Carlos, você nos ouve? Alô? Oi, Carlos, boa tarde para você. Boa tarde. Fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Eu queria saber o seguinte, minha esposa, ela fuma. Tem contraindicação essa semente de chia para quem fuma? Obrigada, Carlos, pela sua participação ao vivo com a gente de Sorocaba. Doutora? Não há nenhuma contraindicação. A única contraindicação é o cigarro mesmo, não é a chia, né? A chia auxilia, porque ela é rica em ômega 3, ela pode auxiliar ela retira um pouco de radicais livres do fumo, né? Ela pode auxiliar, mas ela não é tratamento para quem fuma. O ideal é parar de fumar, né? Com certeza. Tá certo. Então, um abraço aí pro Carlos que ligou pra gente. É difícil a gente ver uma participação masculina aqui no programa. Muito bom. Como consumir, então? Tem hora certa para consumir, doutora? Olha, a fibra ela deve ser consumida no alimento dependendo da sua indicação. Veja bem, se ela quer reduzir colesterol e diminuir a glicose, que nós esquecemos de comentar aqui, ela tem que ser consumida durante a principal refeição. Diminuir a glicose também. Diminuir a glicose. Então, ela é consumida ou na salada ou na principal refeição. Se ela quer funcionar como melhorar a parte intestinal, aumentar o ritmo intestinal, diminuir a obstipação intestinal, que seja no café da manhã, no iogurte, no leite ou na fruta, né? Ou à tarde, numa fruta ou numa vitamina de fruta também é bem interessante para o intestino e como antioxidante. Tem cálcio na semente de chia? Não tem muito cálcio, não. Não é riquíssimo em cálcio, não. Perguntei isso porque tem muita gente que é intolerante à lactose, enfim, aí dá uma... restringe essa fonte. Não, ela tem um pouquinho de cálcio, mas não é a principal fonte de cálcio. Tá, então quem precisa de cálcio tem que fazer uma suplementação. Exatamente. É fácil de fazer essa suplementação do cálcio? É. Veja bem, você pode tomar, quer no leite, laticínios, né? Ou leite sem lactose, que você me disse pessoas que têm intolerância. E as folhas verdes escuras são ricas em cálcio. Lembrar que couve, espinafre e brócolis são riquíssimos em cálcio. Se ele não gosta de leite, queijo, nem iogurte, ele come uma folha verde escura todo dia. Vou falar uns benefícios aqui da semente de chia que a gente já falou, mas só para retomar. Redução do colesterol, controla então a glicemia,
ajuda na formação óssea. Doutora, explica isso para nós. Porque ela é rica em algumas vitaminas que auxiliam a formação óssea. Então, é rica em vitamina D, que pode auxiliar. Na realidade, não é um formador de osso, né? Ela auxilia, porque como ela tem vitamina D, a vitamina D ajuda a formação do osso, ela é um coadjuvante na formação óssea. Previne o envelhecimento precoce, então aquilo que a gente falou dos radicais livres, né, do antioxidante. Dos antioxidantes. Melhora a imunidade do organismo. Sim, porque ela é rica em vitamina A, B, C, D. Então, essas vitaminas são vitaminas que melhoram a imunidade, né? Então, são pessoas que ficam mais resistentes às infecções, à virose, a infecções bacterianas. Ela também melhora o ritmo intestinal. Um bom ritmo intestinal melhora a imunidade. Nós sabemos que ele vai fazer com que aquelas bactérias patogênicas que o intestino tem em pessoas que têm um intestino lento, vão estar diminuídas e as bactérias benéficas vão estar aumentadas. A gente sabe que tem gente que se contamina muito fácil, então está sempre gripada, sempre resfriada, sempre está com uma dorzinha de garganta. Essas pessoas vão ser beneficiadas, com certeza, então? Com certeza. Precisa usar durante quanto tempo? 3 meses. Sempre nessa margem, né? Um resultado tá muito imediato, não vai conseguir. Tá. Eu queria falar um pouquinho, doutora, do seu livro, da dieta ortomolecular, e aí eu também já vou falar dessa dieta. Aliás, a doutora já veio aqui para falar da dieta ortomolecular, e é tão interessante que no seu livro, doutora, você passa receitas também, né? Claro. Queria que o senhor comentasse um pouquinho. O que nós colocamos, a gente primeiro explica o que é uma dieta ortomolecular, que é uma dieta com alimentos funcionais e naturais, que pode ser utilizada para todas as idades. Nós colocamos também as etapas da dieta ortomolecular e no final colocamos 100 receitas muito fáceis de fazer, que quem lê o livro vai entender que horas ela vai poder comer essas receitas. Se é de manhã, se é pela manhã ou se é à noite, dependendo da orientação que nós damos no livro. São receitas facílimas de serem feitas. Tem alguma receita aqui que você inclui a semente de chia? Em geral, a gente coloca nas vitaminas, né? Nós colocamos a semente de chia e pode ser colocada também em alguns tipos de tortas, né? Você pode colocar a farinha de chia até numa torta. Tá, mas e a quantidade? Como é que Sempre fica uma assim? colher de chá, nunca mais que isso. Na torta inteira? Pouca quantidade, tá? Não é exagerar na quantidade do chia, porque o importante não é a quantidade, é o teor nutricional daquela quantidade. Agora eu dei uma olhada aqui. Evite o efeito sanfona. Então o final aqui do livro fala sobre isso. Doutora, é o que todo mundo quer, né? Claro. Então ninguém quer ficar nesse engorda e emagrece. A dieta ortomolecular pode ser a solução para isso? Veja bem, o que nós sugerimos que pode ser a solução porque ela vai tratar o metabolismo. Enquanto você não tratar o porquê que aquela pessoa ganha o peso, quer seja pela ansiedade, quer seja pelo excesso de cortisol, ela tem um estresse muito grande, quer seja porque ela tem alteração da tireoide ou das gônadas, você não consegue que aquela pessoa ficar mantida no peso, a manutenção daquele peso. Então precisa tratar, entender por que esse metabolismo está alterado, lento, tratar a compulsão alimentar, que todo obeso tem uma compulsão alimentar, e aí você regularizar e estabilizar 1 a 2 anos naquele peso. Então você só está estabilizado no peso de 1 a 2 anos quando você consegue manter. Claro que pode haver pequenas variações, 2, 3 quilos, tudo bem, mas não voltar ao peso original. Doutora, eu vou aproveitar, então, o nosso tempo está acabando, infelizmente, vou passar os sites aqui da doutora, então se você tem mais dúvidas, é só acessar o site www.silvanabraga.com.br, lembrando que Silvana é com Y, www.silvanabraga.com.br, também tem um outro site que é www.dietaortomolecular.com.br, dietaortomolecular.com.br. Doutora Silvana, é um prazer sempre te receber aqui. Foi um prazer também. Muito obrigada. Está convidada já para voltar. Sempre é interessante, né? A gente sempre acaba falando de alguma dieta, coisa nova, né? Alguma coisa nova. Muito bom, doutora. Muito obrigada pela sua companhia. Então, hoje a gente falou sobre semente de chia. Sempre tem novidade aqui no Consulta ao Doutor. Você não pode perder de segunda a sexta-feira. Você já sabe, nós temos um encontro marcado. Um excelente final de semana para você. A gente se vê na segunda-feira. Tchau!